tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus, tua palavra é. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste sábado santo. A Igreja nos proporciona mais uma vez a celebrarmos solenemente a Vigília Pascal, a celebração mãe de todas as celebrações. Toda a nossa caminhada, todo o nosso itinerário cristão convergem para este grande dia, converge para este grande acontecimento de nossa fé. Pois sem a ressurreição não existiria Igreja Católica, não existiria fé cristã. A nossa fé cristã baseia-se, por excelência, na santa ressurreição do Senhor. Por isso, nesse dia em que somos convidados a silenciar o nosso coração, a deixar-se conduzido pela presença amabilíssima de Deus, um Deus que aceitou desafiar a morte. A morte não saiu vencida, ela foi vencida. E é justamente isso que hoje nós celebramos, a vitória da vida. A vida venceu a morte. O mal não tem a última palavra. A última palavra sempre é de Deus. A última palavra sempre é do bem. E é isto que nós, em plena comunhão com Deus, queremos celebrar esta liturgia da palavra hoje. Comento com você alguns aspectos, alguns pontos desta grande liturgia que hoje somos chamados a vivenciar, a celebrar. E nós irei ler para você o Evangelho dedicado nesta noite santa, solene, da Vigília Pascal. É o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versos de 1 ao 10. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: Não tenhais medo, porque não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nesta grande e bela liturgia que a Igreja nos presenteia,
somos chamados a ler a princípio 7 leituras, mais os salmos e depois mais uma epístola e o evangelho que hoje nós lemos. As leituras, direi apenas uma palavra sobre cada uma delas. A leitura primeira, que nós tiramos do livro que nos é reservado, né, o livro do Gênesis, nos fala da criação. No princípio, Deus criou o céu e a terra, e ali coloca Deus como protagonista desta criação. A segunda leitura vem nos falar, que é também do livro do Gênesis, vem nos falar do sacrifício de Abraão. Abraão, que é chamado por Deus a oferecer seu filho Isaque em sacrifício. Percebendo Deus a sua segurança e a sua fé, Deus pede que ele não faça mal nenhum, pois chegará o dia em que Deus mesmo, oferecerá o seu filho em sacrifício. A terceira leitura é do livro do Êxodo e trata da saída do Egito, a convocação de Deus para que deixe o Egito, a terra da escravidão, e caminhe em direção à terra da libertação. A quarta leitura é do profeta Isaías, e aqui fala da libertação da Babilônia, ou seja, esse povo que sai do Egito agora vão ao encontro da sua libertação, aquilo que há 40 anos este povo esperava. Depois, a quinta leitura, que nos é tirada também do profeta Isaías, fala das condições deste regresso do exílio. Deus dá pistas, condições, critérios de como este povo deve caminhar rumo à terra prometida. A sexta leitura, tirada do livro de Baruque, ela nos traz o convite, ou melhor, mostra para nós a causa do exílio. O que motivou Deus para que acontecesse o exílio com este povo, ou seja, a escravidão. O pecado que eles cometeram fez com que Deus provocasse ali o exílio e assim eles pudessem provar. A sétima leitura é do livro do profeta Ezequiel, nos mostra agora o convite a deixar o coração de pedra e abraçar o coração de carne, um coração novo, um coração revestido de amor, um coração revestido de misericórdia. E é isto, caríssimos irmãos e irmãs, que nós somos convidados a deixar-se conduzido por esse itinerário. A criação, o sacrifício de Abraão, a saída da terra do Egito, a libertação deste povo da terra da Babilônia, quais são as condições para fazer esse caminho em direção à terra prometida, quais foram os motivos, as causas do exílio e, finalmente, a exigência de um coração novo para viver nesta terra da libertação. Assim sendo, chegamos ao Sagrado Evangelho que nós lemos. E este Evangelho eu farei com você, meditarei em 3 momentos, cada momento mais rico do que outro. O primeiro momento trata justamente deste acontecimento da ressurreição. E neste acontecimento, para ser comprovado, 3 acontecimentos esplêndidos se ali se deram. O primeiro acontecimento que ali se deu, primeiro se descreve o dia que aconteceu, era o amanhecer do primeiro dia da semana, portanto o domingo, o dia da ressurreição do Senhor, e ali vão mulheres, são elas que serão as primeiras testemunhas do ressuscitado, tamanho privilégio, e ali então se dá 3 acontecimentos. O primeiro, o surgimento de terremotos, de tremores de terra. Isso causa um grande susto ao povo, aos soldados romanos que estavam ali guardando aquele túmulo. A segunda coisa que aparece ali são os anjos de Deus, que descem do céu, se aproximam deste túmulo, retiram a pedra, sentam sobre elas.
para dizer: Deus venceu. O mal não tem a última palavra, mas é Deus que tem esta última palavra. Terceira coisa que surge ali é justamente a reação dos guardas que guardavam o túmulo. Ficam espantados, tomados de medo do tremor de terra, o terremoto e da presença dos anjos de Deus que ali se encontram. Isso causa um grande medo aos soldados romanos que ficaram como que mortos. Certamente ali já despertou a anteninha em saber: este homem era Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, a segunda parte do texto vem agora o desenrolar desta cena, desta presença ali grandiosa. A terra tremeu, anjos do céu desceu, a pedra foi removida, sobre ela está sentado o anjo de Deus. Agora, este anjo vem dizer o que veio fazer. E aqui começa então o diálogo com as mulheres. E o diálogo começa dizendo os anjos de Deus: não tenhais medo. É o convite frequente quando Deus se aproxima de nós. Não tenhais medo, sou eu mesmo, vai dizer Jesus em outras passagens. E confirma o anjo: sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ou seja, confirma que sim, ele foi crucificado. Mas diz o anjo: ele não está aqui. O túmulo está vazio. E aí ele diz: ele ressuscitou. É a primeira grande notícia, a melhor, a mais esperada. Ele ressuscitou. Tamanha alegria para estas mulheres. E o que vai confirmar que ele ressuscitou? O anjo apresenta 4 imperativos. Ele vai dizer: vinde ver. Depois, ide depressa. Terceiro, vai à vossa frente. Quarto, lá vós o vereis. Isto é a confirmação que sim, o Filho de Deus venceu a morte, ressuscitou. E é como diz: vinde ver o lugar que ele estava. Não está aqui, está vazio. Isso confirma que ele ressuscitou. Se não basta dizer-lhe: ide depressa, contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. É a notícia mais esperada por todos. Pois ele vai à sua frente para a Galileia. Dizei aos discípulos: ele vai à sua frente, lá vocês o encontrarão. E finalmente, lá na Galileia, vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. Basta, é suficiente, é a notícia completa. O Filho de Deus ressuscitou. Não está mais no túmulo. O túmulo está vazio. Última parte do texto mostra agora a alegria que consome estas mulheres. A alegria que as invade e faz com que estas mulheres corram de alegria. Uma grande alegria as contagia. Se não bastasse, de repente Jesus aparece e diz: alegrai-vos. Amados irmãos e irmãs, se a alegria já estava grande, esta se torna mais plena. Não é mais o anjo, é o próprio Jesus que diz: alegrai-vos. E continua, as mulheres vão dizer, melhor, vendo ali a presença do ressuscitado, elas se aproximam, prostam diante de Jesus e derramam afeto em Deus. E o afeto é transmitido por meio dos abraços que elas dão aos pés do Mestre. Elas abraçam os seus pés. A reação de Jesus será: não tenhais medo, mais uma vez. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Caríssimos irmãos e irmãs, são as primeiras palavras do ressuscitado às mulheres:
Não tenhais medo. É o mantra de Deus. E este mantra vai acompanhar a comunidade primitiva inteira. Esse mantra vai alegrar os discípulos ao longo da igreja primitiva. É o próprio Deus que diz: alegrai-vos. Uma palavra última. As mulheres são aquelas que Deus escolheu para elas se manifestar após a sua ressurreição. Ainda nós temos, enquanto igreja, uma grande injustiça às nossas mulheres, por estas não poderem ainda exercer aquilo que com certeza foi um mandato de Deus. Exercer o ministério eclesial, sim. E esta foi uma afirmativa da Igreja da Amazônia, quando reunida lá em Santarém, e eu tive a graça de estar lá. O documento final dos 50 anos do documento de Santarém se confirma, se pede à Igreja que delegue às mulheres o que lhes é de direito, o diaconato pelo menos, o diaconato permanente. E com certeza a Igreja já tem conhecimento, Santo Padre. E claro, no tempo de Deus, tudo vai acontecer. Especialmente o direito que é inerente às mulheres, pois elas foram as primeiras sacerdotes, ou sacerdotisas, se quiser, como quisermos chamar, que foram responsáveis em dizer: ele ressuscitou, está na Galileia os esperando. Foram elas as primeiras protagonistas desta mensagem de vida. Parabéns, amadas mulheres, pela vossa insistência e perseverança. Não fugiu, não desapareceu, estava lá, no auge da cruz. Estão agora na presença do ressuscitado. Termino com as palavras belíssimas de Paulo, da carta de Paulo aos Romanos, quando nos convida a recordar esta memória do nosso batismo. A ressurreição é a concretização do batismo, pois pela morte da cruz nós fomos sepultados com Cristo. Na sua ressurreição, nós renascemos para uma vida nova nele. Caríssimos irmãos e irmãs, Paulo ainda nos chama para deixar o homem velho que ficou no sepulcro e agora renascer com Cristo para a vida nova e assim sermos um homem novo. Para assim deixarmos morrer para o pecado e nascermos para a vida e a vida em plenitude. Não tenhas medo de Jesus. Não tenhas medo de ser um homem novo, de dizer não ao pecado e confirmar o seguimento a Jesus. Ele ressuscitou. Faça isto com maestria. Cada dia, confirme com suas ações e preces este anúncio que as mulheres tiveram o privilégio de ser as primeiras a protagonizar. Por isso, eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Não esqueça de participar da celebração, mãe de todas as celebrações nesta noite, que será a celebração da Vigília Pascal. Paz e bem para todos nós. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.